O que significa usurpar? Usurpação é se apropriar de forma violenta, diz o dicionário, de algo que não lhe é legítimo, ou de uma posição que não é nossa. Aí, irmãos, quantas vezes nós, vamos dizer, eu mesmo, usurpei o ser igual a Deus por viver em desobediência. Quando nós decidimos governar a nossa própria vida, quando nós decidimos fazer o que queremos, andar do jeito que queremos, decidir o certo e o errado, o bem e o mal, segundo a nosso próprio conceito, a nossa própria vontade, nós estamos usurpando o ser igual a Deus. Amém? Deu para entender? Jesus, como homem, ele não usurpou. Ele disse: eu vim ao mundo não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Outra vez Jesus disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. Como ouço, eu julgo, o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe o que é isso, irmãos? Dependência de Deus. Jesus foi totalmente dependente do Pai. De Deus se tornou homem, desceu ainda mais. Diz que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele disse para os seus discípulos: eu não vim ao mundo para ser servido. Ele diz: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Irmãos, presta atenção. Versículo 5, Paulo começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Este é o sentimento que eu e você temos que ter. Amém, irmãos? Amém. Esvaziar de nós mesmos, descer, permitir que Deus governe a nossa vida. Quantas coisas a gente faz, ou eu faço, da minha própria vontade. Quantas vezes dobramos o joelho para orar e pedimos a Deus para fazermos, nos dirigir para fazer algo, mas levantamos dali fazendo o que der da nossa cabeça. E o que Paulo está dizendo é que nós devemos ter a mesma atitude. Jesus poderia vir ao mundo, falar para os seus discípulos, dizer assim: olha, eu sou Deus, eu vim ao mundo como homem, e todos vocês agora vão ter que me servir. Poderia, mas ele disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Aleluia. Isso nos envergonha, né, irmãos? Porque o Deus Criador fez isso. Uma passagem que tem em João 13, que chama muito a minha atenção, porque eu me vejo ali. Porque nós, seres humanos, temos em nós fortemente essa raiz pecaminosa de desejo, de querer fazer o que dá na nossa cabeça. Jesus, certa vez, sentado à mesa com seus discípulos, ele levantou, encheu uma bacia com água, cingiu-se de uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Sabe de quem é essa tarefa, irmãos? De um escravo.
Como é importante a gente saber da história, do contexto, ou o porquê das coisas. E tem uma passagem ali, nos evangelhos, que conta bem, uma linkada com a outra. Olha só o que acontecia: toda festa dos judeus, havia sempre um escravo na porta para lavar os pés de quem entrava, dos convidados, porque a rua era empoeirada, não havia calçamento, e todos andavam de sandálias. O escravo estava ali, do mais baixo escalão, preparado para lavar os pés. Quando não tinha um escravo, a pessoa de menos importância, ela teria que fazer esse serviço na casa. Se nós lembrarmos, naquele dia da ceia, Jesus sentou com seus discípulos e não tinha ninguém para fazer esse serviço. A mesa era mesa baixa, sentavam todos ali, tinham que se lavar os pés. Aí houve uma disputa entre os discípulos de qual deles era o maior. Sabe por quê, irmãos? Porque o menor tinha que lavar o pé. O que Jesus fez? Se levantou, cingiu-se de uma toalha, pegou a bacia de água e começou a lavar os pés de cada um deles. Essa atitude que Deus quer que nós tenhamos também. Amém, irmãos? Amém. Tende em vós a mesma atitude. Jesus se humilhou. Diz que ele, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a morte de cruz é a morte mais terrível e dolorosa que se possa existir. Segundo já vimos relatos disso, como a internet está cheia de coisas, né? A gente já viu isso. É o mais humilhante, é o ponto mais, como posso dizer assim, mais terrível que um ser humano, que uma pessoa pode estar. É um ponto mais vergonhoso para um ser humano. A palavra de Deus diz que é maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E nós vemos, irmãos, que Jesus, ele foi crucificado. Todo o pecado da humanidade, pecado que já aconteceu, pecado que acontece, e a gente vê tanta coisa terrível acontecendo nesse mundo, pecados que ainda nós não vimos, porque o pecado se multiplica de tal forma, irmãos, que às vezes a gente fica surpreendido com as coisas que acontecem nesse mundo, coisas vergonhosas que um ser humano é capaz de fazer. Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário. Ele se entregou, se rebaixou, é o ponto mais baixo que um ser humano pode chegar. E ele se fez maldito por nós. Por isso, meus pecados, os teus pecados são perdoados. Amém, irmãos? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Ferido de Deus e oprimido, nós o reputávamos por aflito, mas ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres. Amém, irmãos? Amém. Esse é o ponto descendente. Jesus foi crucificado. Todos nós vamos morrer, todos nós morremos, mas existe a morte de cruz. Por isso que a palavra diz: foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sabia que Jesus não morreria? Jesus foi um homem sem nenhum pecado, e nem dolo algum se achou na sua boca. Eu creio fortemente, irmãos, que Jesus
se ele não entregasse a sua vida, ele estaria vivo. É claro que ele está vivo, ele ressuscitou, mas ele não passaria pela morte, porque o salário do pecado é a morte. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa fase descendente, esse movimento descendente, você pode perceber que é algo que tem que partir de cada um de nós, porque ele diz ali que ele a si mesmo se esvaziou, que ele a si mesmo se tornou servo, que ele a si mesmo se humilhou, que ele deu a sua vida se tornando obediente até a morte, e morte de cruz. É algo que deve partir de nós. Nós, seres humanos, não queremos descer, nós queremos sempre estar acima, estar em evidência, mas Jesus, ele decidiu por si mesmo entregar a sua vida. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo, de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Amém, irmãos? Amém. Agora eu queria me concentrar um pouquinho nessa segunda parte, o movimento ascendente, que parte do versículo 9, 10 e 11. Paulo diz assim, no versículo 9: pelo que também, diz a tradução correta desse termo, fala assim, por esse motivo. Mas qual o motivo? O motivo de Jesus ter se humilhado a tal ponto de descer do ponto mais alto até o ponto mais baixo que um ser humano pode descer. Por esse motivo, por ele ter entregue a sua vida voluntariamente por mim e por você, Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira. Amém, irmãos? Amém. Nós vemos aqui agora um movimento ascendente, tirando ele do ponto mais baixo que existe, para elevar ao ponto mais alto que possa existir no universo. Ninguém está acima dele. Mas por quê? Jesus mesmo disse: todo aquele que exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Por causa disso, Jesus foi elevado às alturas, ao ponto mais alto. Irmão, não existe ninguém acima dele. Ele está acima de tudo e de todos. Esse foi o primeiro acontecimento que existiu depois que Jesus morreu na cruz. Mas aconteceu um outro, muito importante, que diz que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, e que através desse nome todo joelho se dobrará, daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Amém, irmãos? Amém. Mas quem está no céu que vai dobrar o joelho? Os anjos, que se curvam constantemente a ele. Os remidos, aqueles irmãos que partiram no Senhor e hoje estão com o Senhor na glória. Na terra, quem está na terra? Nós, os crentes, discípulos, os ateus, os pecadores incrédulos, as autoridades, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, e temos a oportunidade de dobrarmos nosso joelho diante dele, em vida, porque a palavra diz que naquele dia, quem não dobrou o seu joelho, há de dobrar. E ele cita aqueles que estão debaixo da terra. Quem está debaixo da terra?
Satanás, os demônios, os perdidos que foram precipitados para o inferno, se dobrarão diante dele, deste nome. Presta atenção, irmãos, Deus lhe deu o nome, está acima de todo nome. Mas qual é esse nome? Vou explicar para vocês. Jesus tem muitos nomes, concorda ou não? Nós podemos citar alguns, cantamos aqui: Raiz de Davi, Estrela da Manhã, Caminho, Verdade e Vida. Quem mais? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Bom Pastor, Videira Verdadeira, Luz do Mundo, Pão da Vida. Aleluia, irmãos. Eu me lembro aqui que o John, num retiro de jovens, nós trouxemos até aqui um cartaz com os nomes de Jesus, e cada vez a gente acrescentava mais, porque nós não conseguimos colocar todos os nomes que está na Bíblia relacionado a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Mas tem um nome que está acima de todo nome, que Deus deu a Jesus. Jesus é o nome histórico. Jesus significa Salvador. Cristo é um nome profético que significa Messias. Mas existe um nome que está acima de todo nome. Diz que todo joelho se dobrará diante dele. Amém, irmãos? Mas qual é esse nome? Põe aí: Senhor. Amém ou não? Amém. Toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Amém, irmãos? Jesus Cristo é Senhor. Por isso eu perguntei: quem é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor da minha vida? Esse é o nome. Você pode dizer: mas Senhor parece que não é algo tão importante assim. Nos nossos dias, irmãos, qualquer pessoa recebe esse título, não é verdade? Senhor Luiz, Senhor Luiz também. Quem mais? Só tem Luiz aqui. Senhor Érico, Senhor Daniel, Senhora Selma, Senhora Zenaide, Senhorita e assim por diante. Irmãos, parece que não é, se tornou comum nos nossos dias. Mas no passado, irmãos, não era tão comum. Por isso nós precisamos saber o original de como foi escrito a palavra de Deus. As cartas de Paulo foram escritas no original grego. E essa palavra Senhor se traduzia pelo nome Kyrios. Quantos já ouviram falar sobre isso? Kyrios. E como se traduz Kyrios para o português? Senhor. Mas, irmãos, naquela época existia duas formas de usar esse nome, e que, para nós compreendermos melhor, nós precisamos saber o seu significado original. Kyrios, ou Senhor, que significa Kyrios, nós precisamos de pelo menos 5 palavras do português para nós sabermos o que realmente significa. Vamos
usar no português a palavra Senhor, significa chefe. E o que significa chefe? Aquele que manda, aquele que dá as ordens. Amém, irmãos? Amém. Outra palavra, dono. Significa que Ele é o meu dono, Ele é o seu dono. Quem é o Senhor da tua vida? Ele é o quê? Dono. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. As coisas materiais, as coisas espirituais, tudo, a minha vida é dele. Amém, irmãos? Amém. Outra palavra, amo. Naquela época existia escravidão. Todo escravo tinha um amo. Nós somos escravos por amor. Então, o escravo, ele não poderia fazer nada. Presta atenção, irmãos. O escravo não poderia fazer nada sem a ordem do seu senhor. Outra palavra, soberano. Significa que ele é quem governa. Ele é que é o rei da minha vida. E a última palavra é máxima autoridade. Aleluia. E não existe ninguém acima dele. Resumindo, juntando tudo e somando, significa Quírios, Senhor. Quando eu e você estamos dizendo que Jesus é Senhor da minha vida, eu estou dizendo que é Ele que manda, que é Ele que é o dono da minha vida, que eu sou escravo dele, que Ele é o rei que governa a minha vida, e que Ele está acima de tudo, de todos. Eu não posso fazer nada sem o consentimento dele. Amém, irmãos? Amém. Nós não podemos deixar de diluir essa palavra, porque é diante desse nome, esse título que Jesus recebeu, assentado no mais alto do universo, é diante dele que nós vamos dobrar nosso joelho e confessar que Ele é Quírios. Amém? Existem duas formas de usar essa palavra naquela época. Primeiro, vamos dizer assim, Quírios com letra minúscula. Toda pessoa que tinha propriedades e tinha escravos ao seu serviço, eles tinham que receber o nome, o título de Quírios com letra minúscula. Existiam muitas pessoas ricas que tinham escravos. Assim como não pode existir escravo sem Quírios, também não podia existir um Quírios sem escravo. Então era a forma de usar. Presta atenção. O escravo era governado pelo seu Quírios. O que significa Quírios? O escravo era governado pelo seu senhor. Primeira coisa que um escravo tinha que fazer, segundo relatos históricos, era saber qual era a vontade do seu senhor para aquele dia. Ele tinha que se apresentar ao seu senhor para saber o que ele iria fazer. O escravo deveria cumprir literalmente o que o senhor mandava ele fazer. Agora tira para nós, quem é o Senhor da minha vida? Será que eu tenho, logo pela manhã, procurado saber o que Ele quer? Será que o que eu tenho feito agrada ao meu Senhor? É para nós refletirmos, irmãos.
Paulo se considerava escravo de Jesus. Filipenses capítulo 3, se não me engano, versículo 8, ele diz assim que ele considerava tudo aquilo que ele tinha recebido por causa da grandeza, da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, e ele diz assim: meu Quírios, meu Senhor, tudo considerava como lixo, porque conheceu a Cristo e declarava que Cristo era Senhor da sua vida. Nas cartas, irmãos, naquela época, quando um escravo ia escrever alguma carta, alguns escravos sabiam a escrita, conheciam a leitura e a escrita, outros não, mas aqueles que conheciam, obrigatoriamente ele teria que mencionar na sua carta. E as cartas de hoje são diferentes daquela época, porque hoje nós assinamos a carta no final, mas naquela época era colocado no início, para quem ele estava escrevendo, para quem estava endereçando, ou quem escrevia. E para o escravo ele deveria dizer, um exemplo aqui: eu sou escravo do Luiz, Luiz é meu Quírios, vou escrever uma carta para o Hélio, teria que escrever assim: Daniel, escravo do Luiz, para o Hélio. Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 1, vê o que está escrito. Paulo escreve o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a igreja que está em Filipos. Presta atenção, irmãos, a nossa tradução diz servo, mas na tradução original do grego está escrito doulos, que significa escravo. Paulo dizia: Paulo e Timóteo, escravo de Jesus Cristo, a igreja que está em Filipos. E assim, Paulo, desde a sua conversão, ele entendeu literalmente do senhorio de Cristo na sua vida. Se vocês se lembram no capítulo 9 de Atos, quando ele, a caminho de Damasco, se depara com Jesus, a primeira palavra que ele diz: quem és? Quírios. Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Entra na cidade, vai em tal lugar e aguarda. Ele fez literalmente o que o Quírios dele, o Senhor, mandou. Amém, irmãos? Isso é uma reflexão para nós, para a nossa vida diária. Mas existe uma segunda forma de usar a palavra Quírios, ou o título Quírios. No Império Romano, só uma pessoa ostentava este nome, este título, e era César, imperador de Roma. Ele era chamado de o Quírios, o Senhor. Ele se considerava dono de todo o Império Romano e de todas as pessoas, e era tão forte, irmãos, que diz na história que naquela época se tornou obrigatória a saudação de um cidadão romano, dizendo: César é o Quírios. Quando um cidadão romano encontrava com outro, eles tinham que levantar a mão e dizer: César é o Quírios. O outro dizia: César é o Quírios. Isso era imprimido na mente daquele povo que era subjugado por aquele governo. Mas quando Jesus veio ao mundo e começou a falar do Evangelho do Reino,
a estabelecer seu governo neste mundo. E os discípulos começaram a reconhecer que Jesus é o Quírios, que Jesus é o Senhor. Quando um cidadão romano se encontrava e eles tinham que confessar que César era o Quírios, diante de um cristão, de um discípulo, quando ele dizia César é o Quírios, ele dizia Jesus é o Quírios. Aí começou a perseguição da igreja. Muitos deles foram lançados na arena, queimados, subjugados, perseguidos. Mas esses cristãos, esses irmãos, entenderam bem a palavra de Jesus. Nos evangelhos, em Mateus 10, 32, 33, Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Eles preferiam morrer, eles preferiam ser humilhados, maltratados, do que deixar de confessar que Jesus Cristo é Quírios. Assim também, irmãos, é a nossa vida como discípulos. Existem áreas da minha vida que precisam de governo. Nós, seres humanos, temos várias áreas da nossa vida que nós não deixamos Jesus ser Senhor. Tantas áreas tem, irmãos: família, finanças, vida profissional, vida conjugal, a nossa vida como igreja. Qual a área que precisa de governo na tua vida? Já parou para pensar nisso? Porque, irmãos, diz que o reino de Deus, ele é um reino de justiça, de paz e alegria do Espírito Santo. Se falta justiça, se falta paz, se falta alegria do Espírito Santo, falta reino. Mas Deus está me chamando hoje, assim também como estou chamando você. Assim como Paulo, naquela época tão difícil, e nossos irmãos que viveram naquela época, deslumbraram ali o reino de Deus, puderam contemplar um novo Senhor, o verdadeiro Quírios. E através desse contemplar, eles decidiram viver plenamente o reino de Deus na sua vida. Assim também Deus quer que nós sejamos. Não sejamos, vamos dizer assim, cristãos que se conformam com qualquer coisa. Nós temos que nos conformar com aquilo que é verdadeiro, justo diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. E a nossa reflexão, para a nossa aplicação prática da nossa vida nessa noite, é se nós confessamos em todas as áreas da nossa vida que Jesus Cristo é Quírios, é Senhor. Assim como eu preciso, eu creio também que muitos irmãos, muitas pessoas precisam. Mas olha só, irmãos, diz que todo aquele que se humilhar, esse será exaltado. Esse é o sentimento que o Senhor quer de nós.
Paulo estabelecia igrejas em cada localidade com esse fundamento: Jesus Cristo é Senhor. Se não me engano, Romanos 10, versículo 9 e 10, Paulo estabelecia a igreja assim, dizia para os irmãos: se com a tua boca confessares a Jesus como Quírios, você será salvo. Amém? E no coração crer. Esse é o fundamento da igreja. Governo de Deus. Eu preciso de governo. Quantos precisam do governo de Deus na sua vida? Irmãos, todo aquele que se humilhar, esse será exaltado. Eu creio que Jesus está te chamando e está me chamando também. Porque haverá um dia, irmãos, que todos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é Filho, Senhor, chefe, dono, amo, soberano e máxima autoridade na nossa vida. Del, por favor, vem aqui. Del e os irmãos, nós vamos continuar e vamos meditar. Mas antes de nós orarmos, irmãos, vamos refletir um pouquinho, porque você não pode sair de qualquer forma hoje, e nem eu. Deus está nos chamando para que nós possamos, irmãos, viver a plenitude de Cristo na nossa vida. Sabe o que é isso? Sabe o que é plenitude? João viu isso e disse: todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. E a nossa vida, muitas das vezes, não progride, porque não tem governo de Deus. E nós olharmos friamente, sabe que Deus conhece. Deus conhece, irmãos. Não adianta eu me esconder, Deus conhece. Ninguém está aqui para acusar ninguém. Mas só analisa o que está desagradando a Deus na tua vida. O que está desagradando a Deus na minha vida? Como anda a tua comunhão com os irmãos? Como anda a tua comunhão com Deus? Como anda a tua comunhão com a tua esposa, seus filhos? Está em desordem, irmãos? Se estiver em desordem, precisa de reino. Deus está nos chamando para estabelecer seu governo em nós. E o Espírito Santo deixa bem claro aqui no meu coração que se nós reconhecermos, nos humilharmos e nós entregarmos para Ele o governo dessa área da nossa vida, o Senhor vai trazer luz, vitória, prosperidade. Talvez a tua vida não progride profissionalmente, precisa de reino. Deus quer estabelecer o governo na tua casa, a vida do teu marido, a vida da tua esposa, tua vida ministerial, algo que Deus tem para você, um chamado, para que você seja alguém usado por Ele. Tem coisas impedindo a tua vida. Deus deixa claro aqui que tem coisas impedindo. Deus chamou a todos nós. Qual a tratativa que você tem com a tua esposa? Como você trata a tua esposa? Como a tua esposa, você esposa, trata o seu marido? E você, pai, como está a criação dos teus filhos? Vamos refletir nisso.